16º domingo do tempo comum do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, tirei aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua seu ensinamento sobre o reino de Deus por meio de parábolas. O texto de hoje nos põe diante de 3 delas: o trigo e o joio, a semente de mostarda e o fermento. A primeira, Jesus dá uma explicação aos discípulos, como aconteceu com a parábola da semente do domingo passado. Essa parábola pode nos surpreender quando pensamos o reino de Deus como algo fora da realidade, situado através das nossas expectativas humanas. A parábola mostra que a comunidade não é formada por anjos, mas é uma mistura de pessoas mais ou menos santas e pecadoras. Queres que vamos arrancar o joio? Os servos perguntam ao mestre. A resposta é decisiva: não. Pode ser que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Vemos um conflito de olhares. O dos servos baseia-se sobre o mal, e o do Senhor sobre o bem. O semeador incansável repete: olhe para o bom trigo de manhã, não para o joio. A tentação dos discípulos talvez seja também a nossa, arrancar o joio. Aqui a tentação farisaica de separar bons e maus é combatida pelo Mestre. Diante de Deus, uma espiga de trigo bom vale mais do que todo o joio do campo. O bem é mais importante que o mal. A luz conta mais que as trevas. Gostaria de fazer aqui alguns convites que podem ajudar a nossa reflexão. A parábola nos convida à paciência e a condenar o julgamento precipitado, pois o julgamento seletivo cabe a Deus no dia da colheita. Além do mais, cada um de nós é um pouco de trigo e um pouco de joio. Quando nos consideramos melhores que os outros, podemos nos tornar pessoas odiosas, intolerantes. De fato, a moral do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, não é a perfeição, o ideal absoluto e imaculado, mas a fecundidade, a abertura à palavra, a acolhida ao reino de Deus. A parábola nos convida a nos libertar dos testes da inconsciência negativa, de elaborar a longa lista de sombras e fragilidades, que sempre é a mesma. Nossa consciência clara, sincera, iluminada pelo Espírito Santo, deve antes de tudo descobrir o que é vital, o que é bonito dentro de nós. A mão de Deus semeada em nós, no nosso jardim interior. Nos diz Padre Hermes: não sou meus defeitos ou fraquezas,
mas meus amadurecimentos, minhas potencialidades. Eu não sou criado à imagem do inimigo ou da noite, mas à imagem do Criador do dia. Último convite, meus irmãos e minhas irmãs, é de não nos preocuparmos em primeiro lugar com as ervas daninhas ou os defeitos, mas em potencializar todas as forças de bondade, de generosidade, de acolhida, tudo o que Deus plantou dentro de nós, e veremos a escuridão desaparecer. Cuidemos da nossa semente, cuidemos do nosso coração. Cuide de você mesmo e do outro, a minha vida, e todo o seu ser florescerá na luz do Senhor, na luz do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos uma boa semana. Deixe-os no coração adorável de Jesus.